Estimados internautas, saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa série, do nosso programa Minuto de Saber. Espaço este em que nos conectamos para podermos edificar-nos uns aos outros. Por via deste encontro virtual, nós nos mantemos engajados numa reflexão contínua, uma forma de buscarmos continuamente partilhar as nossas reflexões e também colher do vosso lado as vossas sugestões, opiniões, comentários sobre essas mesmas reflexões e, quiçá, a partir daí nós podermos nos retroalimentarmos e continuamente criarmos esta harmonia, por assim dizer, este encontro, esta edificação, para que de uma forma contínua, enquanto agentes válidos, possamos nos desafiar de uma forma contínua a aperfeiçoarmos, pois enquanto líderes que vós sois, pois nós existimos para vos servir a vocês enquanto líderes. O líder é este que está sempre a aprender, e uma das formas eficazes de aprender é através da reflexão, é através do autoconhecimento, é através do diálogo, e é através do Minuto de Saber, dentre outros programas, por assim dizer. O tópico que nós vamos refletir no Minuto de Saber do dia de hoje é tribulações. Então, sobre tribulações, nós pretendemos, enquanto objetivos principais deste tópico, cada um, ao fim desta conversa, deve assegurar que tenhamos alcançado 5 principais objetivos. O primeiro objetivo, o que nós vamos querer trazer resposta ao refletirmos sobre o tópico tribulações, é o que são tribulações. A segunda questão, o segundo objetivo que nós vamos querer trazer resposta através desta reflexão é como lidar com as tribulações. O terceiro é como então enfrentar essas mesmas tribulações, ou melhor, como enfrentar para podermos de seguida saber como superar essas mesmas tribulações. E o quinto e último objetivo desta reflexão do dia de hoje é compreender então com que finalidade é que nós vivemos essas mesmas tribulações em nossas vidas e o que se pretende por via dessas tribulações almejar alcançar na nossa vida, por assim dizer, no nosso dia a dia. Então, vamos então passar para o desenvolvimento e vamos tentar seguir a mesma sequência dos objetivos para que possamos esses objetivos trazê-los na forma de resultados esperados para essa nossa reflexão. Então, importa antes de mais nós nos lembrarmos uma frase de um dos vários ensinamentos que o grande mestre nos trouxe ao longo do seu ministério terreno, Jesus Cristo. Ele, quando depois de ele ter cumprido o seu ministério terreno, quando ele está antes dele ascender, após ele ter ressuscitado, ele convoca os seus discípulos e ele inicia um diálogo que estava a dar-lhes aquilo que chamou-se de novas orientações, aquilo que chama-se grande comandamento que ele transmitiu aos seus discípulos. Então ele teria lhes dito que no mundo teríamos muitas aflições, muitas tribulações, mas que conquanto a disposição que ele nos sugeria era que nós tivéssemos bom ânimo, pois ele havia vencido o mundo. Então nós queremos compreender o que o mestre queria nos transmitir com isso quando dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava querendo suscitar para que hoje, em forma de reflexão, possamos trazer possíveis respostas, que é um desenvolvimento desta tese que foi nos transmitida pelo mestre, que hoje fica eternizado como um dos grandes ensinamentos, ou uma das grandes esperanças, por assim dizer, um dos grandes segredos que ele nos transmitiu, de tantos outros vários segredos chaves que nos dias de hoje alimentam aquilo que é a doutrina cristã e alimentam aquilo que são os princípios, os valores e a ética que fundamentam, que alimentam ou que alicerçam, por assim dizer, esta mesma doutrina. Então, por tribulações, nós entendemos que é tudo aquilo que nos causa desconforto.
tudo aquilo que nos incomoda. E incomoda é algo que faz com que os nossos planos estejam a não ser materializados, ou nós, acima de tudo, ficamos com um sentimento de frustração pelo fato de uma forma sistêmica, haver uma sequência de eventos, uns ligados aos outros, que fazem com que mostram um certo desvio de conduta daquilo que é a nossa atuação face aos resultados ou objetivos que nós pretendemos alcançar. Como é que nós observamos isso? É que no dia a dia nós já temos um padrão de vida, uma forma de ser, uma forma de estar. Na base desse padrão de vida, na base dos nossos ritos, das nossas práticas, nós temos também um padrão de resultado, um padrão de vida, por assim dizer, que nós vivemos e nos acomodamos a esse padrão de vida. Quando nós passamos de um tempo para o outro, de um período para o outro, a observar resultados diferentes em face àqueles que nós conhecíamos antes, resultado daquele padrão de vida, de ritos, de práticas, de comportamentos, de atitudes que nós tínhamos antes, então nós passamos a ficar cada vez mais atentos e também preocupados sobre o que está a suceder. É isto que no plano espiritual nós começamos a sentir uma certa aflição, e essa aflição começa a manifestar-se no nosso espírito. Começamos a sentir dentro de nós uma certa falta de paz, uma instabilidade, até certo modo um medo e um receio sobre o que está a suceder, ou o que pode vir a acontecer mais à frente. E até começa a criar também uma ansiedade sobre se agora já está assim, será que amanhã não será pior? Então há este mar de sentimentos que começa a abalar o nosso espírito, começamos a sentir essa tribulação, a afetar o nosso espírito, criando uma certa instabilidade que se manifesta numa certa falta de paz. Começamos a viver. Então, como é que nós lidamos com as tribulações? O primeiro passo extremamente importante para sabermos lidar com as tribulações é aceitar essas tribulações. Aceitar que as tribulações são necessárias, as tribulações são normais e as tribulações, como tal, nós devemos aguardar que elas ocorram nas nossas vidas. Como tal, devemos sempre antes nos prepararmos de forma atempada, de uma forma proativa. Devemos ter uma vida contingencial em que nós, no nosso padrão de vida, devemos sempre, ainda que as coisas aparentam estar tudo bem ou estar tudo a acertar, não devemos nos conformar com isso ou achar que esse é o normal. Porque o normal é ter uma vida com tribulações, porque as tribulações fazem parte da nossa vida e é por via das tribulações que nós aprendemos a superar e também a crescer e também a autoconhecermos. Então, a primeira atitude é, por um lado, aceitar para que podemos estar predispostos a enfrentar essa tribulação. Quando nós aceitamos enfrentar essa tribulação, então aí começamos a dar os primeiros passos para superar essa tribulação. E o primeiro passo para superar essa tribulação é aceitar o convite para viver essa tribulação. O que é viver essa tribulação? É ir para o deserto. É no deserto que nós experimentamos as sensações mais difíceis por causa da inhospitalidade de um deserto. Imaginemos que um deserto seja um local que não tem as condições naturais, ideais, por assim dizer, para que a pessoa possa viver. O deserto é como se fosse alguém que está submetido a temperaturas muito altas. É assim que até o servo ele é submetido a testes de puridade, de purificação da sua fé, tal como o ourive também submete o ouro a altas temperaturas para poder extrair desse ouro a sua maior pureza. Então, quando nós aceitamos e vamos ao deserto, sente que o deserto é o local mais seguro que existe, é o local que o Senhor faz questão de preparar meticulosamente para levar-nos e colocar-nos lá, nesse mesmo deserto, a fim de que Ele possa ter um encontro privado, separado e mais profundo com nós próprios. Quando nós estamos a viver o padrão e estamos a viver na zona do conforto e com um certo padrão de expectativa antecipada de que tipo de eventos podem suceder, então aí nós, até certo ponto, nós nos arrefecemos e ficamos mais conformados. Isso faz com que nós percamos alguma oportunidade de aproximar mais ao Senhor e daí termos uma relação mais íntima com Ele.
lembremos do caso de Abraão. Se Abraão não tivesse aceito sair da sua terra, deixar para trás tudo, incluindo até as suas crenças, os seus ritos, as suas tradições, a sua terra, tampouco Abraão poderia experimentar a oportunidade de ser amigo, de ser íntimo de Deus, de ter uma comunhão com Deus e também de poder receber aquilo que foram as revelações profundas que Abraão foi tendo, que fez com que ele alimentasse a fé que ele já manifestava antes, quando Deus o chamou por conhecer o caráter de Abraão. Quando nós então fazemos o deserto, então começamos já a enfrentar, aceitando estar no deserto, então começamos já a dar os passos para superar essa tribulação. Como? Estando lá, nós devemos fazer um esforço de acalmar o nosso espírito. Então, como é que nós acalmamos o nosso espírito? Ou qual é o objetivo de nós procurarmos acalmar o nosso espírito? É que quando nós procuramos acalmar o nosso espírito em meio à tribulação, pois nós já aceitamos a tribulação e fizemos-nos ao deserto, sente que o deserto é o local mais seguro que existe e foi as condições próprias, adequadas, seguras que o Senhor criou para que nós possamos lá ter uma vivência, uma experiência pessoal e privada com Ele. Ali o objetivo do deserto é para nós lá obtermos uma nova visão, que é uma nova orientação, uma nova missão que o Senhor nos confere, é para também obtermos uma instrução sobre como é que nós podemos ultrapassar ou contornar aquela tribulação, e também lá no deserto encontramos toda a provisão necessária e suficiente para que nós possamos nos manter ativos. Lembremos-nos do caso, por exemplo, do profeta Elias, que mesmo ele indo para locais muito inóspitos, em cavernas, mas até lá ele era alimentado pelas águias. Imaginem vocês, águias que são animais até certo ponto egoístas, mas esses mesmos animais levavam provisão, levavam água, levavam também alimento, levavam a provisão para que ele se mantivesse vivo. Então, o que nós obtemos, ganhamos estando no deserto? Primeiro é o autoconhecimento. O autoconhecimento é que no deserto nós aprendemos a conhecermos mais e melhor a nós, porque aprendemos a lidar com os nossos medos, com os nossos desafios, com as nossas limitações, com os nossos pontos fracos, porque no deserto, quando nós vivemos tribulações, o Senhor está a desafiar-nos a podermos sair da zona de conforto. A zona de conforto implica abrir mão daquilo que nós mais atribuímos valor ou daquilo que nos cria ou nos mantém na zona de conforto. Então, este autoconhecimento que nós experimentamos estando no deserto é uma forma de nós aprendermos a lidar com nós próprios, aprendermos a superar a nós próprios, aprendermos a desenvolver autodomínio, autocontrole, para que assim possamos estar aptos a poder liderar as outras pessoas. Portanto, através do autoconhecimento aprendemos a liderar cada vez mais e melhor a nós próprios. Tornamos-nos, por assim dizer, melhores líderes para podermos melhor servir ao Senhor. Também aprendemos o padrão ideal do sacrifício, que é o padrão de sacrifício de Abel e o padrão de sacrifício do Cordeiro perfeito, que é sofrer com alegria, que é subir ao altar com alegria de honrar ao Senhor e assim passar a sofrer sem murmurar. O terceiro objetivo é também de tornar a nossa fé mais pura e preciosa, para que possamos assim também estar aptos a ensinar não só a teoria, mas também a prática, a experiência ou as vivências, pois nós sabemos que o Evangelho é uma boa prática. Também assim nós tornamos-nos um vaso de uso nobre, para que possamos estar aptos a poder receber responsabilidades cada vez mais acrescidas por parte do Senhor, quando nós aprendemos a sofrer sem murmurar. E por fim, também é que nós possamos nos manter ativos, precisamos estar sempre a mexer-nos, porque nós sabemos que por fim o Senhor, Ele não tem nenhum compromisso com pessoas ociosas. Tendo chegado a esta parte, espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários, dúvidas, sugestões. Visitem este material nos nossos arquivos, consultem os outros arquivos, também encontram-se lá. Façam like, partilhem com os vossos familiares, amigos, colegas e vizinhos. E nós teremos muito gosto de poder reagir aos vossos comentários para desenvolver esta interação. Este outro material digital encontra nas nossas plataformas Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, no nosso aplicativo Elo App.
Um abraço de luz e até breve.